no Brasil, teve a partir de 2020, então a gente veio uma queda, uma tendência de queda no número de mortos, e 2020, a partir da pandemia, essa curva se reverteu em aumento. Quando a gente compara com os outros países, a gente vê que países que têm a cultura de segurança mais avançada, como a União Europeia, por exemplo, continuaram com uma tendência de queda. E quando a gente estratifica por modal, a gente percebe que o Brasil, a gente teve uma contribuição muito forte para esse crescimento no modal motocicleta com um grupo de vítimas motociclistas. Então, a situação que a gente está hoje, a gente está numa fase intermediária, vamos dizer assim, num ranking de taxa de mortos por 100 mil habitantes, mas estamos lá entre os 4 primeiros países do mundo que mais matam em termos de números absolutos. Então, esse é o nosso retrato atual. Quanto maior a vulnerabilidade social de um país ou de uma comunidade, maior a sua vulnerabilidade com relação à segurança no trânsito. O que a gente percebe em países como o nosso é uma descontinuidade dos projetos, uma descontinuidade das políticas. E, inclusive, isso passa pelas questões de transporte público. A gente tem um transporte público estruturado, a gente tem uma política de uso do solo, que consiga organizar as atividades e condensar as atividades. Um dos parâmetros que gera essa insegurança é o aumento na exposição. Então, as nossas cidades são construídas assim, quem mora na periferia, mora mais longe, tem que se deslocar para trabalhar no centro. Então, quanto mais deslocamento, mais tempo na via pública, mais eu estou sendo exposto ao risco. Quando a gente compara o transporte público com o transporte individual, do ponto de vista de segurança, é brutal a diferença em termos de segurança que o transporte coletivo proporciona para as pessoas. Então, uma política que leve em consideração decisões que, para a nossa cultura, são difíceis, impopulares do ponto de vista político. Por exemplo, proibição de estacionamento, redução dos limites de velocidade, incentivo ao transporte público, em detrimento, inclusive, do transporte individual, construção de ciclovias, ações de conscientização, várias ações como essa, num primeiro olhar de um político, soam como impopulares. Mas o que falta para a gente é conseguir enxergar lá no futuro que a gente precisa fazer esse bem para a sociedade e que cada um de nós, dentro do conceito da responsabilidade compartilhada, tem a sua parcela de contribuição. O gestor público promovendo as políticas públicas, o cidadão se envolvendo nessas campanhas, criando essa conscientização. As empresas usando as suas áreas de sustentabilidade para poder também falar sobre segurança no trânsito e mobilidade segura. Eu gosto de usar um exemplo, a gente tem vários parceiros empresariais aqui no Observatório, e eu tenho alguns parceiros que não têm nenhum tipo de vínculo com o ramo de mobilidade, mas que estão sofrendo lá perdas de produtividade, porque estão com seus funcionários afastados em função de um acidente de percurso, um acidente de trajeto. Então, é um assunto, essa política pública de mobilidade segura e de melhorar as condições de transporte das pessoas, é uma política estruturante, principalmente para um país como o nosso, que está em desenvolvimento e que está sofrendo muito com isso. São bilhões de reais em custos sociais que são perdidos todos os anos aqui no país. Então, o que se refere a esse custo? Então, você tem, primeiro, os custos materiais, pessoas sendo atendidas, leitos hospitalares sendo ocupados, tudo isso com base em situações que seriam evitadas. Mas, muito mais do que isso, a gente tem as sequelas permanentes que ficam depois de um sinistro de trânsito, depois de uma vítima de trânsito. Imagina só, hoje, o principal grupo de vítimas são motociclistas com idade entre 20 e 24 anos, que estão na sua plenitude da vida produtiva, que estariam contribuindo aí para gerar riqueza para o país, para, inclusive, apoiar a Previdência. E muitos deles, a gente acabou de fazer um levantamento, falando de motociclista, de cada 10 que são internados em função de um sinistro de trânsito, 9 saem com algum tipo de sequela permanente, seja a própria morte, ou seja, uma incapacitação permanente para o resto da vida. Esses jovens passam, a gente costuma fazer um trocadilho, sai da porta boa da Previdência, onde eles estavam contribuindo, e entram na porta do recebimento. Então, em termos previdenciários, também é uma questão muito séria,
e o destruimento de famílias. Você imagina uma mãe de um jovem de 20 anos, que às vezes pode ser até um arrimo de família, muitos casos acontecem isso, a partir do momento que ele fica tetraplégico, essa mãe, ela passa o resto da vida dedicada a cuidar do seu filho. Então, isso acaba destruindo e gerando um impacto social muito grande, fora todas as outras perdas materiais que são agregadas a isso. Quando a gente imagina aí um sinistro de trânsito, um acidente, ele acontece em 3 etapas. O pré, a ocorrência ali, o sinistro em si, e o pós. Então, a gente tem vários fatores de risco que contribuem para a insegurança. Por exemplo, utilização de equipamentos de segurança, de proteção dos ocupantes. Cinto de segurança, por exemplo, ou capacete. Esse é um fator de risco importante para a preservação da vida. Mas ele só interfere no sinistro em si, no acidente em si, e no pós. A velocidade, ela interfere nessas três etapas, nesses 3 momentos. Então, um excesso de velocidade, ele contribui para que um sinistro aconteça. É diferente do cinto de segurança. A pessoa estar ou não com cinto de segurança não é fator determinante para a ocorrência acontecer. A velocidade, sim. Durante o sinistro, ali no sinistro, a velocidade, o excesso de velocidade, amplia demais os danos, a proporção dos danos que é causados por aquele sinistro. E no pós-acidente, falando já do atendimento das vítimas, o excesso de velocidade atrapalha, prejudica demais o atendimento a essa vítima. Então, o fator de risco velocidade é um fator que precisa ser trabalhado. Tanto que a gente está com uma ação em andamento de advocacy para poder alterar o Código de Trânsito brasileiro e reduzir os limites de velocidade em áreas urbanas. A gente teve no Rio de Janeiro um caso muito emblemático, recente, de um ator que foi atropelado, numa avenida cheia de quiosques, cheia de travessias, com ciclovia no bordo, com velocidade regulamentada 70 km por hora. Então, é incompatível com o ambiente. A gente fez um estudo na cidade de Curitiba e traçou, a partir de um estudo chamado Estudo Naturalístico de Condução, nós fizemos uma projeção. Se todas as vias de 60 km por hora de Curitiba passassem a ter a velocidade máxima de 50 km por hora, quanto uma pessoa perderia, em média, de tempo, porque muitas vezes essa é a justificativa de quem anda, dos motoristas de automóvel, 8 segundos no dia. Agora, de 60 para 50, para esse motorista não faz diferença nenhuma. De 60 para 50, um pedestre atropelado pode ser a diferença entre a vida e a morte dele. A gente ainda, como você disse, não incorporou no nosso dia a dia comportamentos seguros, seja como pedestre, como passageiro, motorista, enfim, seja como qualquer ator ali do trânsito. E isso é muito perceptível porque a gente percebe que as pessoas não conseguem ter essa percepção de risco para situações de trânsito, que como elas têm em outras situações da vida. Então, vou te dar um exemplo. Uma mãe acaba de ter o seu filho ali, acabou de dar à luz. Daí ela fica toda preocupada com a vacina que a criança precisa tomar, ela tampa as tomadas da casa para a criança não tomar choque, põe ali a tela na sacada da casa, mas a hora que vai levar a criança para tomar a vacina, transporta no banco da frente, segurando no colo, porque ela não consegue perceber o risco que aquela situação de deslocamento está trazendo ali tanto para ela quanto para o bebê. Então, trabalhar essa cultura, mostrar para as pessoas, conseguir conscientizar as pessoas de que o risco está ali e a gente convive com ele todo dia e que a gente tem como se precaver com relação a esses riscos, eu acho que é peça fundamental. E a gente tenta fazer isso olhando para essa conscientização com base em 3 grandes blocos. O primeiro bloco a gente chama de formação. Então, a gente está falando ali de trabalhos relacionados com as crianças, essencialmente ali ensino fundamental. A ideia nessa fase é levar para as crianças a educação para o trânsito nas escolas, como já está previsto na legislação, mas com o objetivo de construção de um conceito de cidadania melhor dessas crianças, ensinando muito mais do que a diferença entre uma placa de proibido estacionar e de permitido estacionar, mostrar para essa criança que ela compartilha espaço público, que ela precisa viver em comunidade, respeitar as outras pessoas, respeitar as regras, ela entender que cada atitude tem uma consequência. Se ela construir um bom perfil de cidadão, melhora o seu desempenho numa segunda fase que a gente chama de formação. Ali eu estou falando já dos jovens, atingindo já a idade adulta,
começam a ter sua autonomia para se deslocar pela cidade, morar sozinho. Ali a gente trabalha com um conceito técnico, e eu acho que um papel fundamental nessa fase são os processos, né, ou a revisão do processo de formação de condutores. Hoje a gente tem formado muito mal os nossos motoristas nesse processo todo remendado já há muitos anos que a gente tem. E por último, o que a gente chama de reformação. Então ali a gente destaca bastante o papel da fiscalização, né, com o seu objetivo educativo, que é de inibir que comportamentos seguros aconteçam, muito mais do que a questão arrecadatória, e também as campanhas continuadas, como, por exemplo, o Maio Amarelo, que hoje é o maior movimento social em prol de um trânsito seguro, que se tem notícia no mundo inteiro. Paz no trânsito começa por você. E a nossa vida está no trânsito, né? Todo o nosso comportamento, todas as nossas insatisfações, enfim, tudo aquele nosso sentimento, ele acaba se retratando quando a gente está no trânsito. E a paz, ela precisa começar dentro da gente. O que a gente pode fazer numa situação de briga no trânsito? A melhor coisa é respirar, você não sabe o que a outra pessoa está passando, então você toma uma fechada, não tenta responder. Trazer essa cultura de paz é essencial, né? Sempre lembrando que a gente compartilha o mesmo espaço, né? Nós estamos no mesmo time, né? Seja o pedestre, seja o motorista, seja o passageiro, a gente faz parte da mesma população, da mesma comunidade. Então a gente precisa se respeitar e se ajudar. Então eu quero usar esse momento final aí para fazer essa mensagem um pouco mais filosófica, mas que é o fundamento para que a gente avance aí com a cultura de segurança viária no Brasil.